Bom, estamos dentro da nossa grande jornada, nós estamos numa mini jornada, em termos do assunto, né? Estamos falando sobre toda essa guerra que começou milênios atrás, no Jardim do Éden. Na verdade já tinha começado antes, entre Lúcifer e Deus. Então é um grande conflito que continua e que vai chegar. Nós estamos nesse momento final, né? Nós temos falado de coisas passadas, como os ataques de Satanás, como a estratégia de Satanás tem sido para impedir o propósito de Deus. E agora nós estamos falando sobre essas coisas que ainda não aconteceram, usando principalmente Apocalipse 12 como capítulo central para falar sobre isso. E domingo passado, então, nós falamos sobre esses vários ataques ou várias intenções de Satanás durante o capítulo 12 de Apocalipse. A gente vê que primeiro ele quer devorar o filho varão, né? Tá ali pronto para quando nascer já devorar, e eu mencionei que isso tem acontecido com toda certeza durante todo o século, todos os séculos, toda a história. Assim como ele tentou vez após vez acabar com a descendência de Davi para que Jesus não nascesse, ele está sempre tentando exterminar aquilo que está vindo à luz na igreja antes que desabroche, antes que apareça. Quando está bebezinho ainda, ele já quer tragar e quer devorar para que não venha à luz. E eu comparei isso assim a muitos ministérios que a gente já viu chegar a pontos tremendos de poder com Deus, de intimidade com Deus, e depois acaba não chegando aonde Deus queria. É como se o dragão tivesse conseguido tragar aquela criança naquele momento. Mas um dia ele não vai conseguir, porque Apocalipse 12 fala que ele é arrebatado para o céu, para o trono de Deus, não tirado da terra, mas ele fica inacessível para Satanás. Satanás não vai conseguir pegar. Então isso é uma grande esperança. A gente tem falado, e é verdade que muitas vezes parece que Satanás está ganhando, mas aqui em Apocalipse 12 a gente vê nesses primeiros 3, Satanás não consegue. Ele não consegue pegar o filho varão. Depois ele está fazendo guerra no céu contra Miguel e seus anjos. Ele é derrotado e lançado sobre a terra. Então aqui também ele não obtém vitória. E depois ele desce para a terra com mais fúria ainda. A gente nota aqui no capítulo 12, onde cada vez parece que ele está furioso. Está furioso porque não conseguiu pegar o filho varão. Está furioso porque, de repente, ele que sempre conseguiu não vencer, ele não vence os anjos de Deus, mas ele, durante todo esse tempo, depois que Jesus venceu Satanás na cruz, Satanás continua ali nesse lugar celestial, acusando a nós, acusando os irmãos, impedindo as orações, impedindo a obra de Deus. Então ele, assim como a gente vê naquelas cenas no livro de Jó, Satanás tem certos acessos e consegue. Lógico, Deus não é bobo, ele não está deixando porque ele não entende o que está acontecendo. Deus não é enganado, mas Deus tem permitido certo acesso a Satanás durante os séculos. Mas isso vai chegar ao fim. Então chega um momento que ele não consegue mais. E depois ele desce mais furioso ainda. Dessa vez eu vou pegar a mulher então. E a mulher é levada e protegida no deserto durante 3 anos e meio. E aí então, se vocês puderem abrir a Bíblia em Apocalipse 12, nós paramos nesse último ponto aqui, no quarto ataque, que ele não conseguiu pegar o filho varão, ele não conseguiu vencer os anjos de Deus, ele não conseguiu pegar a mãe do filho varão, a igreja, né, a mulher. Aí, versículo, nós estamos já vou direto nesse ponto aqui, né?
Apocalipse 12, versículo 17, o último versículo aqui. Então o dragão irou-se contra a mulher, que ele não conseguiu pegar, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Eu queria que vocês observassem que essa expressão, depois nós vamos ver mais vezes hoje, em outros textos, essa expressão guerra. Tem até um livro clássico, que eu nunca li, mas tem um livro clássico em 2 volumes, se chama Guerra contra os Santos. Mas essa é uma expressão bíblica, guerra contra os santos. Então nós estamos falando sobre isso, sobre essa guerra, em última análise, entre Satanás e Deus. Mas nós estamos no meio, né? Nós estamos envolvidos nessa guerra. E nós vimos como o filho varão, na verdade, ele é um grupo, não é uma pessoa, né? É um corpo coletivo. Não é exatamente a mesma coisa que a igreja, porque a igreja que dá à luz o filho varão, mas ele faz parte, são pessoas da igreja. Mas ele é um grupo que Deus está preparando a igreja para dar à luz a essas pessoas. E, na verdade, a vontade de Deus é que todos nós façamos parte desse grupo. Mas sempre Deus trabalha em etapas. Uns vão à frente. Jesus trabalhou com os 12 discípulos, porque ele queria só 12, porque ele achou que o resto não ia ser salvo, porque Jesus não amava as multidões. Não, ele trabalhava com os 12 discípulos, e depois tinha 72 discípulos, tinha grupos maiores, mas ele trabalhava com os 12 discípulos, porque esses discípulos é que alcançariam as multidões, compreendem? Então Deus não está querendo desprezar multidões e só trabalhar com elite. Ele quer trabalhar com pessoas que correspondem a Ele, para que essas pessoas sejam um instrumento dele para trazer essa multidão incontável. O que Jesus quer mesmo é uma multidão incontável, que nós vimos em Apocalipse 7. Ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa guerra contra os santos. Satanás, repetindo mais uma vez, né, para gravar, Satanás não consegue pegar o filho varão. Satanás não consegue vencer Miguel e os seus anjos. Satanás não, isso tudo é no fim, tempo do fim. Esse capítulo 12 de Apocalipse está descrevendo a tribulação final, período final, antes da volta de Jesus. Acontecem coisas semelhantes a essas durante a história? Sim, porque a profecia tem vários cumprimentos, várias etapas. Jesus falava sobre o que ia acontecer em Mateus 24 e os outros capítulos que falam do fim. Jesus falava sobre a vinda dele usando os acontecimentos e as coisas que iam acontecer dentro de poucos anos em Jerusalém. Então ele fala sobre aqueles acontecimentos imediatos, mas ele está apontando para um outro cumprimento. Assim como houve terror, houve tribulação, as pessoas que viviam em Jerusalém naquela época muitos foram mortos, foram torturadas, passavam fome, tantas coisas aconteceram. Outra coisa que eu nunca li, mas já vi bastante falar, assim, a história com Josefos, né, aquele historiador famoso judeu, como ele descreve aquele sítio, como Roma sitiou Jerusalém, como o que aconteceu naquela época. Assim, as pessoas que leem aquele relato falam assim: gente, é uma coisa, você quase não consegue dormir à noite de tanto horror que acontecia naquela época. Ou mais recentemente é só você ler várias descrições do Holocausto, né? São coisas que você pensa assim: existe alguma coisa pior do que isso, né? Mas existe, pelo que a gente vê na palavra, existe algo que vai acontecer no final, e nós não podemos ignorar isso. Gente, vocês acham melhor? Não vamos pensar nisso, vamos viver a nossa vida, por enquanto está tudo bem. Não vamos pensar, né? Tem gente que vive
meio que tapando os olhos, né? Assim, não vamos pensar nisso, vamos viver hoje. Num certo sentido tem que fazer isso. Lógico, eu não acho que a gente tem que ficar atemorizado o tempo todo por esses relatos. Mas a Bíblia coloca essas coisas porque nós precisamos saber a respeito disso, amém? Então nós estamos aproveitando esse tempo no livro de Crônicas para falar dessa guerra que vai ter no final. Então, Satanás não consegue pegar filho varão, não consegue vencer os anjos, não consegue nem atingir a mulher. E como eu falei assim, tem muitas coisas aqui que eu não sei exatamente como serão cumpridas, mas esses pontos estão todos muito claros nesse capítulo. O filho varão é protegido. Os anjos vencem Satanás e ele é lançado sobre a terra. Os céus rejubilam porque Satanás está fora. A terra tem que tomar cuidado porque Satanás tem pouco tempo e ele vai fazer tudo que está no arsenal dele, tudo que ele pode fazer, ele vai fazer porque ele não vai ter mais chance. Então ele vai esgotar todos os seus recursos. Só que ele não consegue nem pegar a mulher, porque a mulher na terra é protegida. E aí ele fala, então só me resta alguma coisa. Essa mulher, que a gente não sabe, é a igreja, mas quem que é protegido e quem que é arrebatado para o céu e quem que são os outros filhos? A gente não são todas partes da igreja, mas tem uma parte da igreja, nós acabamos de ler esse versículo 17, que fala que como Satanás não conseguiu pegar a mulher nem o filho varão, ele fala assim, então eu vou pegar os outros filhos. Ela tem outros filhos, ela tem filhos que são fiéis a Deus. E como a gente já viu com Elias, lembra Elias, no tempo de Elias tinha aquele profeta Obadias que estava na corte de Acabe e Jezabel. A gente fica assim, o que um homem temente a Deus está fazendo como membro da corte de Jezabel? Mas era um homem temente a Deus. Então, Deus tem agentes dele em toda parte. Deus tem chamados diferentes. Se você não tem chamado para entrar na política, por exemplo, não entre. Não entre. Mas se você tem chamado, com muito temor, com muito apoio, com muita gente para ajudar você a fugir das armadilhas, entre e seja uma luz para Deus lá dentro. Eu estou falando política, mas pode ser de negócios, pode ser em qualquer área que Deus queira nos colocar. Tem judeus messiânicos no exército de Israel. O exército de Israel não é um exército santo, eles não fazem só coisas certas, mas tem pessoas tementes a Deus lá dentro, entendeu? Então Deus tem pessoas em toda parte e Satanás, ele vai ficar irado e vai tentar várias coisas e não conseguindo, ele vai então depositar toda a ira dele contra esses filhos da mulher que são fiéis a Deus e que mantêm o testemunho. Então agora nós vamos fazer, não sei, são passagens que cada uma delas a gente podia ficar mais tempo, mas eu vou tentar passar meio rápido por algumas passagens, principalmente no livro de Daniel, que descrevem essa guerra final. Daniel, como Apocalipse, é um livro cheio de visões, de símbolos, de coisas difíceis, e a gente não vai nem tentar entender todos esses contextos. A gente só quer olhar para um aspecto agora. É lógico que tem contextos que são importantes para a gente assinalar. Só para a gente falar assim, mais como introdução, para a gente poder entender à medida que a gente vai lendo. Daniel viveu durante o período de cativeiro. Ele foi levado, ele foi um daqueles, ele era bem jovem, ele foi levado de Israel para a Babilônia, quando ele era moço. Aí tem aquela história que todo mundo conhece, né, que ele não quis se contaminar com as iguarias do rei de Babilônia e tal, e ele pôde interpretar vários sonhos, né, de Nabucodonosor e tal, mas depois a segunda parte do livro de Daniel, né, do capítulo 7 em diante,
ele conta várias visões, várias revelações que Deus deu para ele nesse período que ele estava, primeiro com o período de Babilônia, mas depois que Babilônia foi derrotada pelo império da Pérsia, ele continuou lá. Depois que alguns voltaram para Israel, Deus manteve Daniel lá na Pérsia. E ele recebeu coisas tremendas, tantas coisas que ele mesmo não conseguia entender. Então nós só vamos, se vocês quiserem até deixar meio marcado o Apocalipse, que nós vamos voltar aqui, mas vamos para o livro de Daniel, começando no capítulo 7. Eu só queria que nós pudéssemos ter uma visão. Nós vimos essa descrição aqui em Apocalipse 12, tem uma guerra contra os santos. Apocalipse tem outras passagens, nós vamos finalizar com Apocalipse, vendo onde ele também fala sobre essa guerra, mas nós precisamos ter uma visão sobre o que acontece nesse período do fim. Nós vimos que tem o filho varão, tem as duas testemunhas, tem os 144 mil, tem a igreja. Mas o que acontece nesse período? O que está acontecendo? Tem o anticristo. Então, muitas coisas nós não entendemos, eu não entendo, e eu tenho sempre falado, cuidado quando você vê, porque algumas pessoas acham que entendem tudo, né? E se realmente eles entendem, então a gente precisa pegar a explicação deles e seguir, porque eles têm a explicação de cada texto. Lógico, você vai abrir um comentário ou tem um livro que fala sobre as coisas do fim. Às vezes, as pessoas têm explicações. Eu já vi explicações sobre cada parte, cada animal, cada etapa, as coisas que acontecem em Apocalipse 12. A gente tem que buscar, tem que estudar. Se você tiver a oportunidade de ler alguma dessas coisas, pode ler, não é uma coisa perigosa você ler. A única coisa perigosa é você achar que você descobriu todo o mapa cronológico do tempo do fim, porque pode acontecer, é certeza que Deus sempre faz isso, né? No tempo da primeira vinda, os fariseus, os escribas achavam que tinham tudo certinho, sabiam exatamente como o Messias viria. E você sabe o que aconteceu, né? Ele nasceu em Belém, mas ninguém sabia que tinha nascido em Belém. Foi criado em Nazaré. Jesus de Nazaré. Claro que esse aí não é Messias. O Messias vem de Belém. E Jesus podia ter falado, eu nasci em Belém, gente. Mas ele não falou. Ele falou assim, eu fui criado em Nazaré. Se vocês quiserem acreditar, acreditem. Se não quiser, né? Jesus não fez questão. E Deus sempre surpreende. Ele faz as coisas de um jeito diferente. Então, muito cuidado em tudo que nós estamos estudando, para a gente nunca achar que nós sabemos de tudo. É sempre assim. São princípios, são preparações, são atitudes, entendem? O que nós queremos entender é: Satanás quer fazer guerra, ele quer destruir, ele está preparando as coisas para um grande conflito final. Sem esse conflito final, Jesus não volta. E a despeito do que tem sido muito divulgado, de que quando tem o grande conflito final, nós, a igreja, estamos fora daqui, você vai ver nessas passagens que sempre fala dos santos. Quem são os santos se os santos não estão aqui mais? Tem alguma coisa errada com essa ideia de que quando a coisa ferver, de quando a coisa esquentar, a igreja não está aqui mais. Então a gente precisa dessa preparação. Não achar que sabemos todas as coisas, mas ter alguma preparação. Então, Daniel, ele tinha um coração que ansiava pela restauração do povo de Deus. Daniel era um homem preocupado, assim como Moisés, assim como Davi. Esses homens que são gigantes no Velho Testamento, eles eram homens preocupados com Deus, com o propósito dele. Não era só Deus, o que vai acontecer comigo? Eles podiam fazer essa pergunta também, mas eles tinham uma preocupação maior com o que Deus ia fazer com o povo dele, com a honra dele, com o nome dele, com o propósito dele. E Daniel, você vai lendo, principalmente o capítulo 9, que é um capítulo brilhante no Velho Testamento, assim,
de um homem que orou segundo o coração de Deus. Quer aprender como orar? No sentido, se quer aprender como orar arrependido, é Salmo 51, né? Davi, né? Arrependimento pelo pecado. Agora, quer aprender como orar pela igreja, pelo povo de Deus, pela causa de Deus? Tem outros textos também, né? Tem a oração de Salomão, mas Daniel 9 é um dos grandes capítulos que mostram como um homem que anseia por Deus e pela causa de Deus, e ele se inclui, ele fala assim: Deus, nós pecamos, sobre nós seja vergonha, nós somos errados, mas Deus, cumpre o teu propósito, não permitas que os ímpios triunfem, o Senhor precisa revelar na terra a tua glória. A igreja que está há séculos pensando, a igreja vai para o céu, a igreja vai para o céu, os salvos vão para o céu, o diabo que fica com a terra, não tem importância, depois vai queimar tudo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Deus precisa ser justificado, vindicado, reconhecido na terra. Deus não vai ser glorificado por uma igreja que não deu conta do recado, precisou ser resgatado e tirado da terra, porque a gente não tinha capacidade, não temos mesmo, né? Mas a redenção de Deus não poderia nos preparar para enfrentar o diabo. Isso não é o que nós lemos na Bíblia. Toda a história, Deus está preparando um povo para enfrentar essa guerra final, ok? Então, a gente quer só... nesses textos, eu quero que vocês vão ver muita coisa que a gente não entende, mas eu quero que vocês foquem nesse aspecto. No fim, vai ter uma guerra, e como que essa guerra é descrita? O que acontece nessa guerra? Nós que somos filhos do rei, a gente sempre sai ganhando. Como é que é esse ganho, essa vitória que a gente tem? Né? Porque é outra coisa que é muito pregado hoje: vitória, vitória, a gente sempre ganha, quem não ganha, quem não tem fé. Então a gente precisa olhar esses textos. Vocês vão ver que eu não estou pegando um texto isolado, eu vou mostrar vários textos aqui que mostram isso. E mais uma coisinha antes da gente começar a ler. Então, Daniel viveu no tempo do cativeiro. Só para vocês terem uma noção da história, porque, como eu falei assim, as profecias, elas apontam para um cumprimento naquela época, mas aquela época é apenas um começo, um sinal, uma amostra, um jeito da gente entender. Na verdade, aquilo que aconteceu naquela época foi só para mostrar, no fim dos tempos vai ser muito maior e muito pior, ok? Então, muitas dessas profecias estavam falando sobre os impérios daquela época. Daniel viveu no império de Babilônia. Depois de Babilônia, assim, se você não tem essa noção, pode até anotar, porque ajuda muito a entender Daniel. Daniel viveu no tempo de Babilônia. Então, Babilônia, a sequência dos impérios foi essa. Babilônia, como aquela estátua que Nabucodonosor viu, né, no sonho dele. Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia, Alexandre o Grande, Grécia, e depois Roma. Essa é a sequência, e você vai ver isso, você pode ver isso muitas vezes nas visões, nos sonhos, nas coisas de Daniel. Muitas vezes ele fala de 4, por exemplo, nesse capítulo 7, ele fala de 4 animais, 4 feras, 4 grandes animais, e é uma sequência, e é essa sequência que era daquela época. Só que agora nós estamos vivendo em outra época, então houve um cumprimento, mas vai haver outro cumprimento maior. Outra coisa que a gente precisa ver, então nessa sequência, Babilônia, Pérsia e Grécia. Grécia foi Alexandre o Grande. Quem lembra, quem viu o filme dele, ou quem estudou a história, né? Ele é uma das grandes figuras na história, quando você estuda a história antiga. Alexandre o Grande foi um cara jovem, um general que conquistou muitas regiões em pouco tempo, mas morreu muito jovem. Ele não desfrutou de nada que ele conquistou. Ele foi um general brilhante,
conquistou um monte de coisas e depois morreu. E depois da morte dele, o império dele foi dividido entre 4 generais, 4 regiões. E o que interessa mais para a história bíblica é que na região onde está a Israel, ficava assim entre 2 daqueles 4 generais, um no Egito e outro na Síria. Um ficava no sul e outro no norte. E um dos generais, um dos líderes da Síria, da parte da Síria, foi um homem que causou, quando ele dominou durante uma parte, né, a terra de Israel, e ele fez o que é chamado da abominação da desolação. Ele pegou o templo e, para ele acabar, ele tinha ódio dos judeus, né, que não é até hoje, né, as pessoas têm esse ódio dos judeus. Ele pegou o templo que tinha sido reconstruído por Esdras e Neemias, né, no templo de Esdras e Neemias. Ele pegou esse templo e sacrificou um porco, que é um animal imundo, dentro do templo, que é chamada a desolação da abominação. Antíoco Epifânio, né? Tem várias grafias, né? Ele foi uma figura do anticristo. E muitas vezes, em Daniel, em Apocalipse, fala dessas bestas, desses sistemas do reino do mundo, e a besta tem tantos chifres, tantas cabeças e tantos chifres e tal. Então, no meio de 10 chifres, por exemplo, surge um chifre pequeno, que é um chifre que começa a crescer, se exaltar contra Deus. Esse chifre pequeno é o anticristo. Naquele tempo, muita coisa foi feita por esse Antíoco da Síria, que matava judeus, que contaminou, né? Tirou, colocou a abominação dentro do templo. Então isso é uma figura. Então muitas coisas que falam aqui são a respeito dessa época, mas na verdade isso é uma figura do anticristo no tempo do fim. Então isso é só para a gente poder ler essas coisas com um pouco mais de entendimento. Então vamos lá para Daniel 7. Eu não vou ler desde o início. Ele fala sobre esses 4 animais, sobre esses 4 impérios, e o que eu quero que vocês vejam é como ele descreve o tempo do fim. O tempo do fim e o que acontece durante esse tempo do fim. Vamos começar no versículo 7, que ele fala do 4º animal, que seria já o Império Romano. Depois disso, versículo 7, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Então esse chifre, ele vai aparecer no capítulo 8, ele aparece também no livro de Apocalipse, ele aparece várias vezes. Às vezes aqui está dentro do contexto do Império Romano, mas às vezes ele está dentro do contexto no capítulo 8, ele aparece como fazendo parte vindo da Grécia. Enfim, assim, o importante é que nesse sistema, todos os impérios representam o sistema contrário ao reino de Deus. Tem o reino de Deus e tem o reino de Satanás, do príncipe desse mundo. O reino do príncipe desse mundo, eles querem dominar, sempre domínio, autoridade, sufocar, perseguir, pisar em cima dos outros, destruir. Esse é o espírito do reino deste mundo. Hoje nós somos mais civilizados, né? Nós fazemos os impérios, hoje são
Mas, apesar que faz pouco tempo, né, que Hitler tinha esse sonho também, os comunistas tiveram esse desejo, nós vamos dominar o mundo. O islamismo fala hoje, nós vamos dominar o mundo, é pela força. Mas existem outras formas de dominar o mundo, que é através do comércio, né? Então tem muitas outras maneiras de aparecer o reino do mundo. Então essas feras, ou a imagem, a estátua que Nabucodonosor fez, sempre é para representar o reino que é contrário ao reino de Deus. Lembra daquele Daniel 2, né? Quando ele viu a estátua, aí essa grande estátua, o que aconteceu no fim? Uma pedrinha que foi tirada do monte, sem mãos humanas, foi crescendo e acabou com a estátua, destruiu a estátua e encheu toda a terra, que é o reino de Deus, né? Então, essa é a grande guerra, entre o reino de Deus e o reino do homem. Mas no meio desse reino do homem, sempre aparece esse chifrinho, que também é pequenininho no começo. Deus também começa com coisas pequenas, e olha como Satanás ele sempre imita. Satanás ele não inventa nada, pode ter certeza. Satanás não consegue inventar nem criar nada, ele só imita e deturpa. Então, esse chifrinho aqui é aquele que 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com, a minha tradução fala vanglória, mas é coisas grandes. Outra tradução fala com arrogância. Ele acha que ele é maior do que todo mundo, então ele se exalta. Parece com uma história que a gente já viu na Bíblia, não é? Não teve um anjo que era o mais belo de todos e se achava tanto, que ele falou assim: eu vou subir, vou colocar meu trono acima do trono de Deus, né? Então o anticristo, ele é a expressão desse mesmo espírito. Versículo 9: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Agora eu quero que vocês se lembrem de tudo que nós já vimos, por exemplo, sobre o filho varão. Quem é o filho varão? Quem é o filho varão? O que fala do filho varão em Apocalipse 12? É aquele que há de reger as nações com vara de ferro. Mas quem vai reger as nações com vara de ferro? Jesus. Mas não só Jesus, Jesus nos incluiu. Então ele olha Daniel, Jesus não tinha nem vindo ainda. Daniel vê uma visão em que não é só um trono para o Deus Todo-Poderoso, ele vê uns tronos. Então a mãe, aquela mãe humilde, quebrantada de Tiago e João, vocês lembram da mãe dos 2 discípulos, né? Que não queria nada de tão especial para os filhos dela, né? Assim, ela só queria que os 2 filhos ocupassem os tronos. E tinha vários tronos, eles sabiam que tinha vários tronos, não eram só 2. Eles não estavam brigando porque não tinha tronos para os 12. Ela estava brigando, ela queria chegar antes dos outros, né? Assim, eu cheguei primeiro, pedi primeiro, né? O direito é meu. Ela queria os 2 tronos que ficavam, um à direita e outro à esquerda. Mas eu sempre penso, por que Jesus falou assim: gente, o trono é só para Deus, é só para o Filho de Deus, não tem mais trono. Jesus não falou isso, falou: tem trono sim, só que não sou eu que vou determinar quem vai sentar no trono. Vocês têm que passar por um batismo, lembra da passagem? Vocês têm que passar por um batismo, vocês têm que beber o cálice que eu vou beber. Eu, que sou filho de Deus desde a eternidade, eu só vou sentar no trono sobre a terra, porque ele já estava junto com Deus desde a eternidade, mas o trono sobre a terra, quanto que Deus dá importância para o trono na terra? Ele não quer um trono só sobre os anjos no céu. Deus está desenvolvendo uma história e Deus não vai ser derrotado na terra. A
A história não termina Deus falando assim: Satanás, fica com a terra, eu também não quero mais, né? Com aquela atitude birra, né? Você quer a terra, fica com a terra. Não, Deus fala assim: eu quero a terra, eu criei a terra para um propósito, eu me revelo na terra, eu me expresso na terra. Essa terra não vai ficar para Satanás. Essa terra vai ser resgatada e redimida e vai ter tronos. E o trono não é só para o Filho de Deus, tem tronos, e ele vai explicar isso mais. Então, o ancião de dias é que se assenta primeiro. O ancião de dias é Deus Pai. Olha, eles não sabiam nada sobre a Trindade. Olha só como essa visão, como Daniel está vendo coisas que ele não sabia explicar. Tem o ancião de dias, a sua veste era branca como a neve. Essa descrição do ancião de dias é a mesma descrição de Jesus no livro de Apocalipse, do cabelo dele, né, das vestes, do fogo, né? O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriam-se os livros. Ok, gente, uma coisa que a gente tem que lembrar nas visões: se é um de nós escrevendo, e se é um de nós organizado, né? Porque nós também somos às vezes desorganizados na maneira de pensar, mas a gente fica confuso aqui, porque ele falou dos 4 animais, dos 4 reinos, ele falou do chifrinho, e agora já está aparecendo o juízo final. Então, segunda vinda. Só que depois, daqui a pouco, ele volta. E isso que você tem que entender, ele volta. Então ele fala desse 4º animal terrível, fala do chifrinho, fala o que vai acontecer depois, mas depois ele vai voltar e vai explicar mais sobre o chifre. Então não fique confuso com as, né? Vai para frente, volta. Apocalipse faz muito isso. Então você não pode ler como se fosse tudo uma sequência cronológica. Você tem que ler assim: bom, agora ele falou sobre o fim, mas agora daqui a pouco ele volta e explica melhor o que aconteceu antes do fim. Então aqui, enquanto estive olhando, versículo 11, por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. O chifre não está falando na hora do grande juízo final. No juízo final o chifrinho já calou a boca, né? Então isso aqui ele está voltando. Então ele viu as grandes palavras que provinham do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, isso é o fim do anticristo, o fim do que vai, isso é o que vai acontecer com ele. Quanto aos outros animais, versículo 12, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Se vocês quiserem saber, Jesus usava muito esse termo, não usava? O filho do homem. Ele pegou daqui, porque Jesus falava das profecias que se cumpriam nele, né? Ezequiel, o profeta Ezequiel usava muito o filho do homem, né, para ele, mas o texto, eu acho que o único texto no Velho Testamento que mostra especificamente que o Filho do Homem é Jesus, é Daniel. E os judeus, no tempo de Jesus, eles conheciam esse texto, eles eram muito familiarizados com esse texto. Aqui fala do Filho do Homem que vem nas nuvens do céu, não tem dúvida de quem é. E essa expressão, Filho do Homem, é mais ou menos equivalente a esse aqui, Filho varão. Porque tem o filho varão que é Jesus, nós vimos isso. O filho varão que nasce da mulher é Jesus em primeiro plano, mas tem um filho varão coletivo que vem da igreja. Então a gente precisa entender as duas coisas. E aqui, esse texto, ele liga, não a expressão, mas ele liga os dois conceitos aqui, você vai ver. Então, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram.
O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Então aqui está falando da vinda de Jesus e de como, o Apocalipse 11 fala isso, né? A 7ª trombeta, todos os reinos deste mundo passaram a ser o reino do nosso Senhor e Cristo. Então nós estamos vendo quem vai receber o reino, quem vai receber o domínio, todos esses reinos que se levantam. Quando você vê um homem que levanta, tem muitas figuras passadas, presentes, aquele presidente do Irã, que ninguém consegue pronunciar o nome dele, que já agora é outro, né? Mas ele levantava a voz contra o povo de Deus, contra Israel, falava que não tinha existido o holocausto. Tem muitos exemplos de pessoas que falam coisas grandes, coisas arrogantes. Toda palavra arrogante contra Deus é o espírito do anticristo, não é o anticristo. Nós não sabemos quem é o anticristo ainda, mas todos esses são já amostras de como vai ser. Você sabe de uma voz que não é uma voz individual, é uma voz coletiva hoje, que é uma voz do anticristo? É a voz dos cientistas, dos psicólogos, dos eruditos, que falam que não tem Deus, que não tem necessidade de Deus. São pessoas que têm tanto e tanto conhecimento, estão excluindo a necessidade de ter Deus. Quanto mais eles explicam assim, não. Eu li num artigo recentemente que aquele famoso ateu, né, alguns devem ter lido já, né, o Dawkins, né, que aquele que assim, tem ateus que são, eu não creio em Deus, mas também não fico atacando ninguém. Mas hoje nós temos ateus religiosos, né? O que quer dizer isso? São ateus que têm uma missão, eles têm uma missão. Eu vi uma vez um vídeo, um deles falou assim, eu estou aqui, ele estava se dirigindo a uma plateia, e era um debate entre um ateu e um famoso apologista, né, que estava defendendo a fé cristã. Mas o ateu falou assim, na abertura da fala dele, ele falou assim, eu estou aqui para libertar todos vocês dessa mentira de que existe um Deus. Assim, eu via, sabe assim, é a contraparte, assim, a gente crê que Deus liberta as pessoas das mentiras do diabo. Ele estava dizendo, eu estou aqui para libertar vocês vão ter uma vida muito melhor. Depois ele falou como se estivesse falando, chamando para uma vida uma vida melhor, uma vida nova, uma vida de liberdade. Vocês são todos escravos com essas ideias bobas que vocês têm. Isso é o mesmo espírito desse chifrinho que se exalta e se coloca acima de Deus, né? E isso está muito forte hoje. Então primeiro mostrou os 4 animais, aí mostra Deus sentado no trono, aí volta e fala do chifrinho de novo, aí fala da vinda de Jesus nas nuvens, e que Jesus chega para o ancião de dias e recebe dele todo o domínio, todos os reinos anteriores passam a ser de Jesus. Isso é uma parte da história, é a parte principal, mas ele vai voltar de novo. Versículos 15, quanto a mim, Daniel, e aqui eu quero que você, assim, eu não tenho tempo para mostrar, mas várias vezes nesses capítulos que falam das visões, Daniel, ele fica, assim, a gente podia pensar, nossa, Daniel podia sair dessa visão assim, puxa, Deus me mostrou tanta coisa, como sou importante, como eu sei das coisas. Não, Daniel ficava aflito, ficava doente, ficava abatido, ele ficava assim, porque ele não entendia tudo, e outro porque são coisas difíceis, não é só, né? Isso aqui é tranquilo, isso aqui Deus vai dar a vitória, acabou. Não, tem muita coisa que vai acontecer, e é um processo difícil que a gente precisa depender de Deus. Então Daniel ficou com o espírito abatido dentro do corpo, as visões da minha cabeça me espantaram. Versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto, e ele me disse e me fez-me saber a interpretação das coisas. Agora nós vamos entender tudo. Não é bem assim.
Esses grandes animais, que são quatro reis. Então, como a gente falou, são 4 reinos, né, 4 impérios, que se levantarão da terra. Mas, agora olha aqui, daqui para frente, nós já vimos que o final da história vai ter um juízo final, Deus vai sentar no trono, vai ter um tribunal, ele chama de tribunal, versículo 10, no final do versículo 10, ele chama de tribunal, vai abrir os livros, vai julgar, vai ter justiça, todos esses reis e impérios vão ser julgados, vão ser castigados de acordo com o que fizeram, e tudo vai ser colocado nas mãos desse filho do homem que vem nas nuvens. Só que agora Daniel enxerga uma outra coisa que vai explicando, porque no versículo 18, mas os santos, esse é o outro filho varão, né? Filho do homem, filho varão. Então, o filho do homem que vem nas nuvens é Jesus. Ele recebe o reino, mas ele também diz que os santos recebem o reino. Então, os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Amém? Vocês gostaram dessa ideia ou não? Gente, isso não é para gente. Muita gente pega a parte de reinar, eu vou sentar no trono e leva para o lado errado, e aplica de uma forma errada. Mas a Bíblia mostra isso, é para a gente. Deus não vai ficar contente, falar assim, não, Deus, trono para mim não, eu nunca gostei de trono, nunca gostei de chefia, nunca gostei de mandar em ninguém, deixa eu quietinho. Ele não quer isso, ele quer que a gente queira participar. Não, o poder, eu não estou querendo dizer que o poder está nas nossas mãos. O poder está nas mãos do Filho do Homem que veio nas nuvens do céu. Ele que recebe o domínio. Ele compartilha esse domínio conosco. E ele dá, aí você pode pegar todos os textos do Novo Testamento que falam, se nós sofrermos com ele, também reinaremos com ele. Então, o sofrimento... E tem aqueles livros que eu gosto de indicar, que infelizmente não tem para comprar, tem que ser xerox, mas seu destino é o trono, não desperdice suas lágrimas, né? Esse autor Paul Bilheimer, ele mostra isso, todo o universo, toda a história é para preparar uma noiva para o filho, e essa noiva vai sentar com o noivo, com o marido, no trono junto com ele, porque nós vamos compartilhar. Ele não vai dizer, eu vou reinar e você vai ficar varrendo a casa para mim. A esposa de Jesus vai reinar junto com ele. Vocês estão bem calminhos, mas uma hora essa verdade vai entrar. Vai começar a afetar a gente, porque isso tudo que nós estamos passando hoje tem essa finalidade. Esses livros que eu acabei de citar, né? Seu destino é o trono, não desperdice suas lágrimas, esses livros, eles mostram que tudo que acontece, tem um outro dele também, que ele fala sobre José, o mistério da providência divina. Esse ainda tem para o livro mesmo, né? Para encontro. Mas esses livros, todos eles mostram que tudo que nós estamos passando é para nos preparar, não é uma coisa sem sentido. O que dificulta o sofrimento, e isso, no meio do sofrimento, a gente tem essa sensação, não tem como evitar, mas a palavra vai combatendo isso. Tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos como filhos de Deus, como igreja de Jesus, não tem o sentido simplesmente da gente conseguir sair e ter o que a gente quer. Não é isso. Tudo que passa na nossa vida, o importante, por exemplo, perdi o emprego, estou sem dinheiro. O grande objetivo de Deus é me dar um emprego de volta para que eu tenha o suficiente para viver. Claro, Deus não quer que a gente passe falta. Mas o interesse de Deus não é eu quero que o meu filho tenha tudo, que ele tenha tudo certinho, que ele seja feliz, que ele tenha um bom emprego, que ele não sinta falta de nada, que ele não tenha preocupação. Não é isso que Deus está querendo. Ele quer nos preparar para o trono. Ele quer nos preparar para a eternidade.
O importante do ponto de vista de Deus não é a nossa situação presente em si. É importante. Deus é o Deus do momento agora. Ele está junto conosco, Ele sente a nossa dor. Ele sabe quando nós sofremos por causa de um filho doente, ou um filho que está afastado de Deus, ou situações, tantas situações adversas na nossa vida. Ele sente isso conosco. Não é que Ele não se importa. Não estou descrevendo Deus como Deus que não se importa. Eu estou descrevendo Deus como Deus que tem algo em vista. Ele está preparando você, está nos preparando para algo eterno. Ele está olhando para isso aqui. Os santos do Altíssimo receberão o reino. Mas como é que Deus vai dar o reino para uns santos que não interessam em nada, só interessam em si mesmos? Isso não pode dar o trono para eles. Como Ele falou com os 2 discípulos e com a mãe deles. Ele falou assim: puxa, vocês querem muita coisa, né? Agora, eu não posso garantir que vocês vão sentar à minha direita, à minha esquerda. Mas vocês têm que passar por meu batismo. Vocês têm que beber o meu cálice. O que era o cálice de Jesus? Vocês lembram, né? O que era o cálice de Jesus? Então, é por isso que a gente precisa entender aqui esse processo que Satanás está fazendo. Então, versículo 19. Então, tive desejo... Daniel é um homem santo, mas é um homem muito curioso. Então, quem tem curiosidade, não precisa achar que é uma coisa que não é de Deus. Ele ficou pensando, bom, primeiro ele perguntou, como é que é essa visão? Aí ele explicou, não, é assim, os 4 animais são 4 reis, e os santos vão herdar o reino e tal. Mas aí ele falou assim, mas espera aí, eu quero saber mais uma coisa. E aquele chifrinho? Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, o animal que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro, o chifrinho, que subia, diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, ele queria saber, aí a gente não sabe exatamente, mas me dá a impressão que assim, falou com o anjo, sei lá, falou com alguém presente, me explique mais. E aí parece que Deus passou um outro vídeo para ele, porque ele falou assim, eu olhava, versículo 1, e vi que esse chifre fazia o quê? Guerra contra os santos. Então eu quero que vocês liguem essa expressão com o que nós estamos vendo aqui. Na verdade faz parte de tudo isso aqui, Mas ele não conseguiu pegar o filho varão no começo. Nós vamos ver que no fim, ele pega o filho varão, as 2 testemunhas, elas morrem. Então, no fim, ele não pegou no início, porque Deus tinha um propósito, Ele protegeu. Mas, no fim, ele pega. E ele faz guerra contra os filhos da mulher. Então, ele faz guerra contra os santos. E pior do que isso, ele vence. Então, se você estiver marcando na frente, assim, aqui, inicialmente, depois nós vamos ver que no fim ele acaba matando também fisicamente, mas no início Satanás perde, porque ele queria devorar no começo e não conseguiu. Ele perde na batalha no céu. Ele perde porque ele não consegue alcançar a mulher, ela foge para o deserto. Mas aqui ele faz guerra contra os santos e vence. E como o tempo está correndo muito rápido, eu só vou, daqui a pouquinho vamos terminar Daniel 7, essa parte aqui, e eu vou mostrar, tem uns 2 ou 3 outras passagens que falam a mesma coisa, inclusive no Apocalipse. Então ele faz guerra contra os santos e ganha. O que ele ganha? O que seria realmente ganhar do ponto de vista de Deus? Realmente ganhar do ponto de vista de Deus seria fazer com que
eles voltassem atrás e não permanecessem fiéis a Deus, não é isso? E isso seria vitória, mas isso ele não é, esse vencer não é esse tipo de vencer. Ele vence o quê? Ele vence fisicamente, ele tem poder para matar. Esse é o que é isso que ele consegue fazer, ok? Então, só vamos terminar aqui para a gente poder completar esse pensamento. Versículo 21. Então ele faz guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias. Vocês perceberam que foi lá para frente, na volta, no juízo final, e agora ele voltou, né? Assim, quando que o chifrinho vence? Ele vence nesse período que nós estamos falando, da guerra final. Ele vence nesse período em que Jesus não voltou ainda, logo antes da vinda dele. E notem, por favor, que os santos não estão no céu, estão aqui na terra, enfrentando a fúria do diabo, ok? Muito importante a gente ter esse entendimento. Então, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo a quem? Quem que vai receber o juízo? Os santos. Lembra que no versículo 9, foram postos uns tronos. Uns tronos. Apocalipse 20 fala a mesma coisa. Que aqui, né, Jesus vai voltar, vai ter a ressurreição, quem é vivo vai ter o corpo transformado. O arrebatamento os santos sobem para receber Jesus nos ares e volta com ele. E, gente, só um parênteses aqui. Há alguns anos atrás, né, quando meu pai falava essas coisas, ele não era o único, mas eram muito poucos que falavam isso. Era assim, a gente nem falava, a gente ficava quietinho, porque era como se fosse heresia, assim. Imagina que a igreja vai passar pela tribulação. Ninguém tinha coragem, nem na maioria dos contextos, assim, a gente só com grupos mais íntimos e tal, a gente falava. Mas a gente não tinha muita coragem de falar. Mas hoje, muita gente, se for olhar números, eu acho que a maioria ainda segue essa ideia assim, de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas muitas pessoas, a gente lê num livro, lê em outro, vê outros assim. Eu lembro de ter ouvido essa explicação anos e anos atrás. Alguém falou assim, olha, sabe aquele texto em Tessalonicenses 4 que fala assim, que nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares? Lembra? Não fala ao encontro do Senhor nos ares? Essa palavra encontro é uma palavra que significa, é a mesma coisa de você ir ao aeroporto para esperar um convidado e trazer de volta para sua casa. Você encontrou na rodoviária, no aeroporto, você encontrou, naquela época era o rei ou alguma autoridade que ia visitar uma cidade. Então, antes, ele não chegava na cidade assim como um desconhecido. Antes dele chegar, ele já mandava avisar antes, eu vou chegar a tal hora, e acho que mandava mensageiros antes. A cidade mandava uma comitiva ao encontro do rei. Para quê? Para recebê-lo e trazê-lo em honra e fazer um desfile no meio da cidade. É isso que vai acontecer com Jesus. Ele volta nas nuvens, mas ele não volta sozinho. Ele vem com os anjos, mas ele vem também com a igreja que sobe aos ares ao encontro dele, porque quando ele voltar para sentar no trono, muita gente vai sentar no trono junto com ele. Deu para entender? Então essa é a ideia que ele está colocando. O chifre, o anticristo, o dragão, ele vai fazer guerra contra os santos. Aparentemente ele vai ganhar, ele vai estar mandando todo, ninguém consegue comprar nem vender sem a marca da besta, ele está mandando em tudo e está matando quem não recebeu. Parece que ele que está ganhando, mas o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Voltando para, vocês têm que juntar as coisas, que ele vai lá na frente e volta, vai lá na frente e volta. Então vai para o versículo 11, volta para o versículo 11.
Ele estive olhando, a segunda parte, estive olhando até que o animal, que seria o quarto reino, o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Em muitos lugares fala assim que esse chifre, ele vai ser de repente exterminado pela vinda de Jesus, né? Então, ele ganha, mas ganha só fisicamente. E na verdade, como Jesus foi morto, e essa foi a grande vitória, essa é a vitória que vai introduzir o reino de Deus. Essa é a vitória que Jesus está esperando para poder voltar. Quando é que a igreja, a noiva, ama tanto Jesus, que está disposta a dar a própria vida para que o reino dele possa vir sobre a terra? Quando tem acontecido isso durante os séculos, muitas pessoas têm dado a vida para Jesus, sim, isoladamente, mas vai ser uma grande coletividade. Apocalipse 7 descreve uma multidão que ninguém podia contar. Então, o que eu entendo é que o filho varão, ou as duas testemunhas, ou os 144 mil, eles são um grupo que entra antes, eles entram nessa devoção, eles entram nessa intimidade, mas eles abrem, eles sustentam a igreja. As duas testemunhas dão azeite para a igreja, para que toda a igreja tenha o mesmo espírito que eles, que toda a igreja esteja pronta para dar a vida por Jesus. Amém? Isso vai introduzir o reino. E quando nós bebermos o cálice que Jesus bebeu, como ele falou com os dois discípulos, vocês querem sentar no trono? Eu gosto disso. Eu ia falar assim, que arrogância. Primeiro, vocês querem passar na frente dos seus colegas, né? Segundo, vocês estão querendo ficar assim, vocês estão achando que trono é lugar que manda, e Jesus falou assim, não, trono é lugar que serve. Não é isso? Trono, quem está num lugar de autoridade é aquele que dá a vida. Mas Jesus não falou assim, tira isso do coração, nunca mais pense em trono. Nunca, não. Ele falou assim, vocês querem o trono? Oba! Então vão atrás do trono. Mas antes vocês têm que beber o cálice. Então é isso que ele está mostrando aqui. Qual cálice que a gente tem que beber? Então, versículo 22, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Eu sempre tenho lido várias vezes esse capítulo 7, e falei assim, gente, como que Daniel viu isso? Como que Daniel entendeu que não é só Jesus? Isso é tremendo. Jesus é ele que é o Messias, é ele que vai reinar, ele que vai sentar no trono de Davi, mas os santos vão possuir o reino. Ele viu isso naquela época. Versículo 23, o quarto animal será o quarto reino, ele explica isso. Versículo 24, tem 10 chifres, que são 10 reis naquele quarto reino. No final fala assim, agora vamos ler, assim, ele explica mais uma vez. Então ele foi lá na frente, viu os santos possuindo o reino, mas ele está voltando de novo para explicar mais sobre o chifrinho. Todo mundo vai sair aqui pensando no chifrinho hoje, né? Depois deles, na segunda parte do versículo 24, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis. Olha aqui como descreve, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, destruirá. Ele vai ter poder durante um tempo de destruir. Destruir como? Só fisicamente, nada além disso. E cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues. Olha como Deus está permitindo isso. Eles, os santos, serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo, que é o período final aqui de 3 anos e meio. Tempo 1, tempos 2 e metade de um tempo, 3 anos e meio. Versículo 26, aí chega de novo a vinda de Jesus e o juízo final. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio do anticristo,
para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, olha quantas vezes, umas 3 vezes nesse trecho curto, ele fala dos santos que receberão o reino. Então, está confirmando aquilo que a gente viu. O filho varão é Jesus, ele vai reger as nações, mas o filho varão também é o corpo de Cristo, porque eles receberão o reino e governarão junto com ele. Versículo 28. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram. Mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Ele ficou bem atordoado, como acho que a gente também fica um pouco atordoado. Bom, mais uma vez não conseguimos finalizar tudo, mas se Deus quiser, domingo que vem vamos tentar. Assim, é a parte principal, mas eu acho que é importante mostrar para vocês também outros textos que confirmam isso sobre o anticristo, sobre como ele vence e qual deve ser a nossa atitude diante disso. Então, que Deus nos ajude. O Novo Testamento, a gente lê mais sobre isso no domingo que vem, mas o Novo Testamento fala bastante sobre nós estarmos preparados. Com todo temor. Eu não sou contra ninguém que ensina, eu não estou querendo de maneira nenhuma atacar pessoas preciosas, pessoas que talvez conheçam muito mais de Deus do que eu e que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, por favor, não estou desprezando, criticando. Assim, para mim é algo que trouxe, assim, porque tem muitas ideias que podem ser erradas sobre escatologia e, como eu falei, nós vamos ter muitas surpresas. A gente não pode ficar muito preso em detalhes, porque muitas coisas vão acontecer e se a gente fala assim, não, mas não aconteceu aquilo que eu estava esperando, e você fica esperando e Deus já está fazendo coisas que você não está atento, porque você está preso naquela interpretação. Então, eu quero realmente encorajar todos assim, a ter um coração aberto. Mas o ponto que eu quero enfatizar é que, aos poucos, Deus vai revelando as suas verdades. O próprio Daniel, ele não conseguiu entender. O último capítulo de Daniel ainda fala que Daniel, assim, ele não entendeu umas coisas, perguntou de novo, né? Ele sempre fala assim, Deus, mas como é que é isso? Não estou entendendo, né, tal. E no fim, o anjo fala com Daniel, assim, vai, Daniel, você não vai entender mesmo algumas coisas, né? Claro, algumas ele entendeu, mas assim, essas coisas são para o tempo do fim. Isso significa que no nosso tempo, no tempo do fim, Deus vai revelar algumas coisas mais, que Daniel estava muito distante, faltava muita coisa para acontecer, então ele não conseguia realmente ter uma visão completa do que ia acontecer. E outra porque Deus sempre esconde algumas coisas, nós nunca vamos saber tudo. Mas o que eu quero dizer assim, desde o século XIX, essa ideia assim, de que a igreja não passa pela tribulação, na verdade ela só começou no século XIX. Talvez algumas ideias assim, mas nada muito forte. Que assim, realmente pegou foi no início do século XIX, por volta de 1830, tem várias histórias que contam como isso aconteceu. No século XIX assim, ainda não era tão forte. No século XX, o negócio pegou mesmo, os seminários, aquela Bíblia de Estudo Scofield, assim, várias coisas assim aconteceram que passou assim a ser a interpretação principal das igrejas mais evangélicas, né? E as igrejas pentecostais que vieram depois, tudo. E essa ideia tem trazido uma falta de entendimento de que vai ter uma guerra final e Deus está nos preparando para essa guerra. Então, enquanto a gente pensa, não, a gente tem que ganhar almas e está cheio de dons e ver curas, tudo coisa muito importante, muito válida, mas o negócio da terra, depois o diabo vai fazer umas coisas lá, mas nessa hora a gente já foi embora.
Essa ideia tem impedido a gente, como igreja, de estar preparados para essa grande guerra. Quem que entra? O próprio Jesus falou assim: quem que entra numa igreja sem estar... Quem que entra numa guerra sem estar preparado? Quem que vai enfrentar uma guerra? Quem que convoca um exército e não treina os soldados antes? Deus não é louco para fazer uma coisa dessa. Essa guerra é a honra de Deus. É o ponto final de toda a história aqui na terra. Antes de Jesus voltar a implantar o seu reino, esse é o ponto final, é o auge, é o clímax, é o ponto que Deus está caminhando desde o início. Ele trouxe Jesus, resgatou, redenção. Mas a igreja hoje não fala disso, não entende isso. Jesus morreu na cruz, nos salvou e vamos para o céu. Mas não assim, Jesus morreu na cruz, nos salvou e está nos preparando para implantar o reino dele na terra. Percebe que é diferente? E para implantar o reino na terra, que algumas pessoas vão até esse ponto, para implantar o reino dele na terra, antes de Alexandre o Grande ter o império dele, o que ele tinha que fazer? Uma grande guerra. Não tem um reino, mudar de reino sem guerra, só no Brasil, né? Que declarou a independência, quase não teve guerra nenhuma com Portugal. Mas qualquer mudança de reino tem guerra. E essa mudança de reino, o príncipe deste mundo vai entregar o reino para Deus? Ele não vai entregar, vai ser tomado dele. E Deus resolveu que vai fazer isso por meio da igreja, por meio dos santos. Então a Bíblia fala, vocês precisam estar preparados. Isso a gente vai finalizar essas ideias assim, do que acontece e a nossa necessidade de estar preparado para isso. Senhor, quem somos nós para fazer parte desse plano que o Senhor fez? Ninguém aqui, Senhor, ninguém aqui é digno disso, ninguém merece essa honra, Senhor. Mas nós queremos parar de pensar no nosso bem-estar, na nossa tranquilidade. Nós queremos parar de pensar no que é mais cômodo para nós. Ajuda-nos a pensar naquilo que vai promover o Teu reino. Se realmente o soldado precisa passar por treinamentos que fazem ele sofrer, que fazem ele passar por dificuldades, nem é a guerra ainda, mas ele sofre naqueles treinamentos. Então nós também estamos passando por situações hoje que são treinamentos para aquele dia, e nós não fazemos a menor ideia do que precisa acontecer na nossa vida para que nós sejamos preparados, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem dado para cada um de nós desafios, situações, provações que fazem parte do Teu plano para nós. Senhor, ajuda-nos a abraçar, não o sofrimento, porque o Senhor não pede isso, mas abraçar a Tua vontade, abraçar, ter um coração desejoso, ansioso por ver o Senhor ser glorificado. E isso é mais importante do que a nossa tranquilidade, é mais importante do que resolver o nosso problema imediato. Ensina-nos isso, ensina na prática. Nós clamamos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém.